Olá pessoal, boa tarde. Agora são 16 horas mais 50 minutos. Eu gostaria de deixar aqui uma reflexão para aqueles que de alguma forma, em determinado momento da vida, erraram, caíram, fizeram maus escolhas e agora se encontram sem forças para retomar a sua vida ou corrigir a sua rota. Eu gostaria também de pegar uma história de um texto bíblico, está escrito aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 11, aonde nós temos o texto da parábola do filho pródigo, e diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Olha que interessante. Nós pegamos aqui uma história, uma parábola. E o que é uma parábola? A parábola é uma narrativa alegórica, que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia. Ou é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral. E a parábola que nós tomamos aqui nessa tarde é a parábola do filho pródigo, onde um pai tinha 2 filhos e o mais novo teve o interesse de conhecer o mundo. E chega a um certo ponto que ele chega ao seu pai e diz: Olha, pai, eu quero a minha herança, eu quero ver como é o mundo, quero conhecer o mundo por mim mesmo. E a história registrada aqui pelo historiador e médico Lucas nos conta que o pai, mesmo contrariando a si mesmo, ele então resolve atender o pedido do seu filho mais novo e divide a herança e dá a parte ao seu filho. Obviamente que todos nós sabemos que a herança só é herdada depois de o pai morto, mas o pai em vida atende o pedido desse filho mais novo e então entrega a ele a parte dele. E a história diz que esse filho ele pega a sua herança e parte uma terra muito longe. Quando ele chega nessa terra, ele começa a gastar tudo aquilo que seu pai havia lhe dado. Começa a gastar com meretrizes, começa a gastar com várias pessoas. Quem sabe naquele momento, quando ele chega com aquela grande quantidade de bens, aparecem pessoas para bater no ombro, chamando de amigo, querendo que ele participasse do círculo ali, daquelas pessoas, e ele começa a gastar tudo que ele tem. Interessante é que quando muitas vezes um homem ele tem posses, ele tem bens, ele tem poder aquisitivo alto, muitas pessoas querem estar próxima desta pessoa, muitas pessoas querem ser amigas, muitas pessoas querem estar do lado. Mas muitas vezes quando esta mesma pessoa que é cercado por diversas outras pessoas perde tudo, aqueles que batiam no ombro e chamavam de amigos, que dizia que lhe amava, eles então tomam uma iniciativa de se afastar desta pessoa. Quantos casos que nós conhecemos de pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas, que por uma aventura ou por uma mal escolha, perde tudo. A gente observa que boa parte, ou a metade, se você procurar conhecer a história de pessoas que vivem na rua, são pais de famílias, são pessoas que um dia foram empresárias, são pessoas que foram bem-sucedidas um dia e por uma aventura ou por uma mal escolha, perderam tudo e se entregaram aos vícios, se entregaram às drogas, se entregaram à vergonha e agora não têm forças mais para levantar. Eu gosto de uma frase de um pensador que diz assim: errar é humano, reconhecer o erro é ter caráter, agora persistir no erro é uma escolha. Todos nós temos a facilidade de fazermos escolhas,
Mas nós temos que tomar cuidado com as escolhas que nós fazemos. Nem sempre as escolhas que nós fazemos, ela vai nos direcionar para um bom caminho. Provérbios 14, versículo 12, o rei Salomão, o sábio Salomão, ele diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Quantos homens de negócio, por uma mal escolha ou por uma malventura, agora estão colhendo as consequências das suas escolhas? No caso daquele filho pródigo, ele deixou de estar junto com seu pai para ir para uma terra distante, né? Distante da tutela do seu pai. E a história diz que ele gastou tudo. E ao chegar a um certo ponto, que ele começou a padecer necessidade. Um jovem que tinha tudo na casa do seu pai, agora começa a passar necessidade. E a história diz que ele desejava comer as bolotas do que era oferecido para os porcos. E dentro da cultura judaica, era humilhante para um judeu ter que cuidar de porcos, né? Estar onde os porcos estavam. Olha o estado de vergonha e de humilhação que este jovem agora ele está colhendo pelo fato de fazer escolhas erradas. Escolhas equivocadas, uma das coisas que aprendemos nessa parábola é que devemos ter cuidado com as nossas escolhas. Nós somos tentados a todos os momentos a fazer escolhas. E é justamente nesse momento é que nós temos que avaliar as consequências das nossas escolhas. O Salmo 37, verso 24 diz que ainda que caia, não ficará prostrado. O interessante é que depois que esse jovem ele começa a passar necessidade, passar fome, ele lembra da casa do seu pai. Ele começa a lembrar do conforto que estava na casa do seu pai. Ele começa a lembrar da segurança que estava ao lado do pai. E ele disse, quanto dos trabalhadores do meu pai agora se alimentam bem, e eu que sou filho, estou passando por essa necessidade. E ele chega a um certo ponto e diz, levantar-me-irei, irei ter com meu pai. A vontade de se levantar, muitas vezes tem que partir também daquele que está caído. Há pessoas que se acomodam e se acostumam, erraram e de uma certa forma não conseguem encontrar forças para retornar. Não adianta lutarmos por alguém se essa pessoa, ela por si mesma, ela também não faz uma força para lutar, para se levantar. E o interessante é que esse jovem ele toma uma atitude de se levantar e ir até o encontro do pai, restaurar a sua comunhão com o pai. Quem sabe você neste momento que está me ouvindo aí pelo Face, de uma certa forma, por uma mal escolha, você agora está caído, está numa situação deplorável, está numa situação de vexame. Mas se você colocar na sua mente que ainda existe uma esperança, que ainda existe uma solução, e tomar uma iniciativa de se levantar, certamente a sua história, ela pode ser mudada, ela pode ser criada um novo roteiro para a sua vida. O interessante é que ele teve uma iniciativa de se levantar. Você precisa ter essa iniciativa. Você precisa também reconhecer primeiramente o seu erro e depois tomar uma atitude de se colocar de pé. Nessa tarde, faça como aquele filho pródigo, que mesmo errando, que mesmo falhando, ele toma uma iniciativa de se levantar e ir até o encontro do Pai. Muito obrigado. Esta é a palavra que eu deixo para todos vocês e até a próxima.